Oi, pessoal, vou falar para vocês sobre o processo, né, psicopedagógico para anamnese, para entrevista, né? Porque primeiramente a gente faz uma entrevista com esse paciente, esse aprendente, para a gente saber o porquê dele estar ali. Se ele sabe os motivos que ele está ali, que os pais dele trouxeram ele até ali, você vai conhecer um pouco desse aprendente, e esse aprendente vai te falar, né, esses motivos que estão ali, que ele está ali, né? Então, existem pontos sobre essa entrevista que você vai fazer perguntando para ele. Você vai fazer o seu roteiro de entrevista, né? Mediante o quê? O que disseram para ele? O que disseram para ele estar ali? Se ele quer estar ali, por que ele acha que ele está ali? O que ele acha, que dificuldade que ele está enfrentando para os pais dele procurarem ajuda, né? E se ele gostaria de fazer um trabalho mediante a essa apresentação, né, dele ali, naquele momento. Que ele pode até falar que sente dificuldade. Tem crianças que falam, né? Tem crianças que têm essa facilidade, mas tem outras que não têm facilidade de falar. Então, na anamnese, você vai fazer toda uma entrevista seguindo um passo a passo, né? Que na anamnese você existe anamnese que tem 5, 10 páginas por aí, né? Onde todo um histórico, né, da gestação, todo o tempo, né, desse período, desde a concepção até o nascimento, o período do hospital, o período que foi da gestação toda, o histórico da mãe, como é que foi a vida da mãe naquele momento que ela estava grávida, quais foram os sentimentos, emoções que ela teve, se ela sofreu grandes problemas, né, ali naquele período. Então, essa anamnese, ela tem uma investigação minuciosa, em detalhes, sobre a vida dessa criança no útero, né, e a chegada dela até lá. Então, a gente tem modelos de anamnese diversos na internet, onde você pode pegar. Você vai pegar um que você tenha facilidade de estar ali aplicando. E você tem que, assim, ter aquela anamnese como se fosse um texto na sua cabeça. Então, assim, os tópicos importantes são os dados, motivos, né, desse pedido para vir até você, que você vai fazer essa entrevista, as queixas que os pais vão apresentar, antecedente dessa criança, né, hábitos dessa criança, histórico clínico, condição de saúde, né, dessa criança, condição escolar, tá? Tudo que você vai fazer essa pesquisa, você vai estar anotando. Então, assim, você vai fazer com os pais, né, todo um processo de entrevista. Você vai pedir consentimento para esses pais para estar atendendo essa criança. Você vai falar com a criança em si, né? Você vai estar buscando hipóteses, né? Você vai ver essa criança, né, durante as sessões. Então, assim, na anamnese mesmo, você vai colocar lá os dados pessoais desse aluno, desse aprendente, né? A queixa que o pai vai apresentar. Você vai... Esse histórico todo do aluno, tá? É de pai, mãe, é familiar também. Questão também religião, para saber do aluno, porque às vezes você pode fazer algumas abordagens que a religião possa estar ali, aí haja algum atrito, né? Você tem que evitar. Dados da escola, né? A metodologia da escola, se a escola tem queixa, se a escola já encaminhou esse aluno, qual é o sistema de avaliação dessa escola, formação dos professores, a missão dessa escola, qual o valor, os valores dessa escola tem, propostas que ela tem, né? O currículo dessa escola. Então, a relação do professor com o aluno. Você também vai fazer um histórico desse aluno com os primeiros, vamos dizer, os primeiros anos de vida dele, né? Ali é a fase fundamental onde a criança
tem a maior parte de se desenvolver. Então, assim, na educação infantil. Então, você vai pegar o histórico todo, apanhar todos os momentos dessa criança, todo o processo que ela mamou, né? Até aquele momento ali das mudanças. Até onde começaram a ocorrer essas mudanças. Então, você vai fazer perguntas relacionadas ao desenvolvimento dele, né? Na relação do desfraude, do desmame, do andar, do falar, da busca dele. Então você vai fazer assim, uma entrevista ali bem detalhada, um histórico daquele momento, daquela criança. Igual, às vezes a gente fica contando, ai, meu filho já tá engateando, porque ele engateou com tanto, aí ele mamou, ele largou a fralda, e para largar a fralda foi assim, foi assado. Então tem que fazer qualquer mãe conte nesse momento, porque às vezes a mãe esquece. A mãe não conta e ela esquece como é que foi. Depois você vai passar para evolução. Então, essa criança fez esse processo todo até o desfraude, o desmame e tal, lá 3, 4 anos. E aí começou a vida dele escolar. Essa vida escolar dele, na educação infantil, é o desenvolvimento psicomotor dele, que é mais visto, né? Então, você vai analisar essa criança nesses aspectos psicomotores, de acordo com as habilidades que ele tem, as competências que ele atingiu. Então, assim, você vai ver como ele operou essa fase psicomotora. Como foi do engatinhar, do andar, até a aquisição da fala, né? Sono, agitação, alimentação. Você pode fazer um rastreamento todo aí, né? Porque a mastigação é a troca da papinha, do leite materno para a papinha, como foi. Porque a mastigação vai ajudar ele na aquisição da linguagem. Então, assim, você tem que ver todos esses aspectos, né? Que ele vai estar... os pais vão estar relatando, né? Depois você vai ver o histórico, né, clínico dessa criança, né? Que histórico clínico ele vai oferecer, ele vai ter. Se essa criança tem alergias, essas alergias causam prejuízos, muito prejuízos, por exemplo, falta muito na escola para poder tomar medicação, toma muito antibiótico, ficou internado, fez cirurgia, tem problema de audição, visão. Então, assim, toda a parte clínica você vai analisar ali. Depois você vai ver os aspectos dele, de acordo com essa fase do desenvolvimento que ele está tendo, né? Aspectos de relacionamento, aspectos de raciocínio, né? Você vai ter, dentro desses aspectos de relacionamento e raciocínio, a parte que você vai analisar se ele segue regras e se ele não segue regras. Como que ele lidar com os erros, os acertos, como ele lidar com o que é proposto para ele, né? E você vai analisar isso. Depois você vai passar para os aspectos que são direcionados para a aprendizagem, né? O desenvolvimento oral e escrito, né? Da linguagem, que foi toda a parte que ele foi sendo desenvolvido para estar operando a leitura, um pensamento lógico, a articulação da fala, os fonemas. Que segurança que ele teve para ele estar ali naquele momento? Ei, professora. Então, assim, se ele tem uma letra legível, se ele tem orientação de espaço, né? Se ele tem omissão de letras, se ele repete letras, se ele obedece um sentido lógico das cenas, da fala, né? Se ele tem essa conexão, se ele tem noção de que é realidade, do que é fantasia. E você vai fazer um apanhado também sobre a família. Como são os aspectos da família, como são essa família, como é a interação da família com ele.
Ele gosta, não gosta? É harmônica, não é? Ele tem algum sentimento de inveja, de ciúme, de algo, de alguém? Ele tem isolamento? Ele tem problemas de interação com outras pessoas? E você vai ter uma avaliação dessa criança também, mediante o quê? Como ela descreve a família dela, qual a percepção que ela tem da família, qual a percepção que ela tem de si mesma, qual a percepção que ela tem da escola, do futuro, se ela tem noção desses aspectos, se ela tem livros, se ela tem acesso a livros, brinquedos pedagógicos, se ela gosta, de estar em algum lugar, se ela tem uma boa alimentação, se ela tem rejeição à alimentação ou algum tipo de atividade. Então você vai ver dentro desses pontos o que essa criança opera ou não. Então você vai saber com o pai e a mãe o que eles veem, e você vai perguntar para a criança também como que a criança opera aquilo ali. Porque às vezes o pai e a mãe não conhecem o filho, fala uma coisa e nem sabe, né? E também você vai ver situações vividas pela criança. Você vai ver o que ocorreu durante o nascimento de outros irmãos, outras crianças na família, mudança de escola, de cidade, de país, né? Se teve problema de separação, desemprego, situação econômica instável que criou aquela desarmonia em casa, né? Você vai ver momento de luto. Tudo isso que a criança passa modifica toda a estrutura dela, entendeu? Então mexe muito com ela. Você vai ver, né, se essa criança é indisciplinada, por que ela tem essa indisciplina? Se é falta de orientação ou se é que ela está relutando a seguir as ordens? Como é que é a relação dela com os pais, né, com a mãe, com o irmão, com o ambiente familiar? E se ela tem responsabilidade para fazer as tarefas, se ela gosta de fazer as tarefas escolares, se ela não gosta, se ela ajuda em casa, se ela não ajuda, quais são os programas preferidos dela, né? Então, assim, os pais vão estar relatando para você certos aspectos também que eles notam para oferecer essa queixa. Porque o pai e a mãe vai te procurar e ele te procura com uma queixa, ou foi dele ou da escola, né? Então, assim, você tem que traçar a sua anamnese de modo que você tenha um texto para você seguir ali, né? Então, assim, tem na internet vários modelos, e a gente tem no nosso manual, né? Nosso manual, onde a gente tem aqui a parte do roteiro de anamnese, né, infantil, onde determina, primeiro, os dados pessoais, segundo, um contexto familiar, terceiro, motivo do encaminhamento ou apresentação da queixa, né, e aí vai ter 3 e 4, dependendo, né, e depois tem 5, os antecedentes escolares. 6, hábitos sustentados. 7, um histórico gestacional. 8, o desenvolvimento neuromotor por meses, que é aquela parte toda, né? 9, comportamento e humor dessa criança, né? Como é que é. 10, um histórico clínico. 11, os antecedentes, né, de saúde. A rotina da criança. E aí você vai ver os pontos mais relevantes para você estar utilizando nessa anamnese, né? Então, assim, tudo que você vê, como eu já falei, né? Você vai anotar. Se o que não tiver escrito ali, você ainda vai surgir ideia na sua cabeça para você especular mais isso. Porque às vezes os pais esquecem. Quando eles têm mais de um filho também, eles lembram do outro filho, não lembra desse filho que está falando. Eles lembram de outras crianças, não da dele. Então, assim, é importante que você busque nessa conversa, nessa entrevista,
aquilo que está guardado lá dentro da cabeça dos pais, que muitos não anotam. Eu peço muito para levar a caderneta, aonde eu vou olhar ali o APGAR, que é a primeira nota e a segunda nota da criança, né? Daqueles movimentos todos que ela ofereceu ao nascer, né? O teste que ela fez. Então, assim, você vai ver dados dessa criança, se ela toma medicação, se ela não toma, se ela dorme, se ela alimenta. Você vai fazer um rastreamento, né? Que ó, eu até faço online. Um rastreamento de distúrbio alimentar, do uso de tela e do sono. Você vai fazer esse apanhado todo, essa pesquisa. Você vai fazer uma análise sobre o desenvolvimento da coordenação motora dessa criança. Você vai fazer uma análise sobre o desenvolvimento, né, infantil, como é que foi dessa criança, né, até 6 anos. Você vai fazer um rastreamento na escola com a observação, né, no âmbito escolar. Você vai fazer observação dessa criança de acordo com os aspectos na escola. Você vai fazer uma observação de acordo com as habilidades acadêmicas dessa criança na escola. Você vai fazer uma entrevista com os professores. Você vai analisar o material dessa criança. Você vai pedir licença também na escola para você estar vendo, acompanhando esse aluno durante uma aula ou algum momento, para você ir lá na escola fazer visita. Eu sei que com a pandemia ficou ruim isso e essa interação ficou mais difícil, mas assim, tá voltando agora e a gente vai retornar essa interação com a escola, porque ficou com uma coisa muito, né, vaga. Então, assim, você vai considerar, né, nessa entrevista, essas abordagens que você vai fazer mediante aos seus objetivos, né? Você vai fazer também essa busca toda e anotar, fazer suas anotações, suas considerações ali, ó. Mas também você vai ter cuidado para não deixar a família desconfortável. Por isso que você tem que ter o texto como se fosse uma conversa. Eu falo um texto que é para você já... por exemplo, na escola, como eu já fiz muita anamnese, então eu já começo logo com a conversa e vou conversando com eles e vou anotando ali tudo que eles vão falando em relação àquela pergunta que eu estou fazendo inserida na conversa. Porque aí eu catuco, né, como eles falam. Agora, como eu falei, muitos falam do filho, do outro filho, não fala desse filho que tá lá, né? Mas isso é comum. Então, assim, eles tentam fazer uma comparação. Aí, depois eu ouço a queixa da professora, tá? Também. E essa queixa da professora, ela me relata, né? Ela faz as anotações dela. Eu mando os formulários online para essa professora tá preenchendo, que é para adiantar, né? Porque aí eu vou ver todos os pontos que se ligam e aonde que ele está apresentando a maior falha. E se a falha vai de acordo com a queixa dos pais, a queixa da escola, se está ali tudo no mesmo parâmetro, né? Ou se tem problemas diferenciados ali. Então, assim, você pode pegar a sua anamnese, estudar ela, para que ela não fique uma coisa robotizada. Você pode deixar ela planejada já, para você ter a sua anamnese. Deixa eu ver que eu tinha deixado uma aqui. A sua anamnese infantil. Então, a gente tem infantil, de adolescente, de que estudam fundamental, de idosos, de pessoas que trabalham. Então, assim, tem vários tipos de anamnese. Depende muito do que você queira. Então, assim, essa infantil, né, que é a primeira que a gente vai utilizar, dependendo da criança, né? E essa minha até pergunta para os pais, mediante a apresentação da queixa deles, o que eles fazem, já que eles estão notando essa dificuldade nessa criança, o que a família também faz, porque às vezes os familiares começam a reclamar da criança, né?
Então, assim, ela tem todo um procedimento, né? Da concepção até a escola. Então, ela tem que fazer essa ligação, né? E tem que ver o que essa criança teve, né? Ali nesse período que possa ter levado ela a ter esse problema, essa dificuldade. Se foi dificuldade por causa do desenvolvimento, falha no desenvolvimento dela, ou se foi falha na aquisição da compreensão leitora, na compreensão de dígitos. Então, assim, tudo isso a gente tem que ver se a falha está na dificuldade da aprendizagem, na dificuldade, né, na época lá do desenvolvimento infantil, né? Se foi problema do desenvolvimento neuropsicomotor, se é problema emocional. Eu tenho alunos que eles foram pedidos avaliação, né? Psicopedagógica, né? Na escola, como é que foi o andamento. E essa criança não tinha problemas educacionais. O problema dela era emocional. Então, o que a gente faz? A gente faz toda a busca. Relata a professora, né? Vê todo aquele apanhado de bateria, teste, sondagem, tudo que a professora faz. Você vai anotar e você vai discriminar ali no seu relatório que essa criança apresenta problemas emocionais, não dirigidos à escola, não dirigidos à educação, e sim com ela mesma, né? Então, assim, você vai ter todo um trabalho de pesquisa, depois todo um trabalho de análise para você ver quais materiais você vai utilizar com essa criança no período de avaliação. Aí, o seu período de avaliação, você vai escolher os testes direcionados para essa criança. Se essa criança, quais dimensões precisam ser estruturadas para ela, né? Porque geralmente nós temos 7 dimensões a alcançar, né? Para ver qual o problema que ela apresenta. Para atenção, para função executiva, linguagem, memória de trabalho, habilidades acadêmicas, para cognição. Para cognição são 3 aspectos, tá? Então, assim, a gente analisa isso tudo, faz a nossa avaliação qualitativa e quantitativa. A gente faz todo aquele cálculo, né? O score, toda a nossa análise, e a gente faz o nosso relatório, a nossa devolutiva, informa os pais, né? E esse relatório a gente faz 3 modelos, né? O modelo direcionado para o médico, que é mais técnico, aonde vão os scores, os tipos de avaliação, você vai colocar toda a estrutura que você usou dos testes. Você não envia teste para ninguém. Os testes são sigilosos, tá? São testes que vão ficar com você. E você vai mandar os resultados. Vai ser que nem um boletim, né? Só que na escola você dá a prova pro pai e o boletim. Não, mas nas avaliações você dá somente os resultados. Então, para o médico, você vai dar esse laudo técnico, onde você vai relatar todo o score, o desvio padrão que essa criança teve, com a análise quantitativa e a sua qualitativa. Então, você vai escrever lá os aspectos que aquele aluno, as habilidades, as competências que ele tem. Lembrando que não coloquem resultados horríveis, ruins. Façam outros, tá? Utilizem outros testes para ter aquele contraste, tá bom? Para ver mesmo se esse aluno está apresentando isso, tá? Não precisa você dar mais de um teste para aquela criança sobre aquele assunto, se ele for bom. Se ele não for bom, você busca outro para estar
Ou então você faz a sua análise quantitativa ali e você descreve a sua análise qualitativa, tá? Então, assim, você vai analisar aspectos ali diversos. Já quando você faz a entrevista, você já vai ver ali o que ele sabe. Você vai fazer um teste de consciência fonológica, você vai fazer um teste de raciocínio lógico, você vai fazer um teste de atenção, um teste de habilidades matemáticas, de competências de compreensão leitora. Você vai fazer os psicopedagogos, teste projetivo. Você vai fazer provas operatórias. Você vai fazer para o desenvolvimento psicomotor. Você vai fazer das emoções. Você vai fazer o seu relatório e vai colocar essas notas. Para os pais, você vai fazer em base de informe. Ali você vai botar os tópicos que ele foi falho, vai descrever o que pode ser feito, né? Você vai botar o que os pais devem fazer, as orientações, tanto para a escola quanto para os pais. Você vai botar as orientações que devem ser feitas, os ajustes, né? Você vai dar as orientações. Para a escola, você vai fazer aqueles destacando os aspectos, né? Cognitivos, as habilidades. Você não precisa dar resultado de teste para a escola nem para os pais. Você vai botar só a sua análise ali. Não precisa. Você vai botar os resultados lá no do médico. Você vai pedir os pais 15 dias, porque o relatório demora, um relatório tem mais de 10 folhas. Então, assim, você precisa ter um padrão para seguir desse relatório. Esse relatório não é igual ao relatório escolar, que quem é pedagogo faz na escola, quem é professor faz. Não é igual a esse, tá? Tem toda uma discriminação a ser seguida. Então, assim, você deve prestar bastante atenção e anotar. É o que eu falo para as minhas alunas: anotem fichas, anotem na folha da anamnese, anotem no verso, anotem, façam ressalvazinhas assim de lado, para você lembrar, porque a gente esquece que é paciente, é pai, é mãe, você esquece. Hoje mesmo tinha mãe me perguntando, falando que vai levar o filho no médico amanhã e queria falar comigo porque ela queria saber o que ela ia falar com o médico. Aí eu não tô com o relatório dele aqui. Eu não tô em casa. Eu não tô na instituição que eu trabalho. Então, eu não tenho como te falar o que essa criança apresentou. Aí ela, tá bom, é porque eu queria falar, porque eu não consegui nenhum dos médicos que você indicou, então eu tô indo no pediatra. Para o pediatra me orientar. Porque ela não foi falar comigo. Então, assim, na instituição a gente fez um rastreamento o ano inteiro, né? No começo do ano, todos os professores fizeram a sondagem e tal, me apresentaram as queixas. Eu fui verificar essas crianças na sala de aula, eu acompanhei essas crianças, eu analisei com as professoras a melhor metodologia para estar trabalhando com eles. Mas mesmo assim, eles não alcançaram os objetivos. Então a gente decidiu no primeiro semestre fazer todo esse rastreamento, fiz os rastreamentos online com eles. E aí a gente resolveu encaminhar essas crianças que não atingiram esses objetivos. E no começo do ano, quando eu fiz a anamnese, eu avisei os pais que essa ia ser a primeira etapa. Que na segunda etapa eles iam receber um encaminhamento se necessário. Se o professor fizesse a queixa, se aquela criança tivesse um problema de desenvolvimento, que ela iria receber um encaminhamento, né? E aí essa mãe que recebeu o encaminhamento vai procurar as alternativas que eu deixei lá já, porque no meu relatório, no meu encaminhamento, eu não discrimino só uma ajuda. Por quê? Senão aquele encaminhamento vai em vão, porque eu boto lá psicólogo, só psicólogo que serve? Não. Então eu já deixo lá umas dicas de quais áreas médicas podem estar verificando essa dificuldade dessa criança,
né? E aí eu dou até lá, assim, provável, apresenta dificuldade na aprendizagem e possíveis, tananana, e possível, entendeu? TDAH, TOD, dependendo da apresentação dessa criança na sala de aula. Precisa de fono, porque precisa, tem falta de articulação de fonema, apresenta problema na fala, apresenta problema auditivo. Então, assim, eu coloco lá neuropediatra, neurologista, pediatra, psiquiatra infantil, psicólogo para fazer TCC, se for comportamental. Se já tiver laudo na escola e tiver com muita dificuldade, eu peço, e se não tiver, né, acompanhamento, às vezes aquela criança precisa, né, um acompanhamento interdisciplinar e precisa de atividade psicomotora, precisa de atividade de fono, precisa de TCC. Então, isso aí é um conjunto. Aí eu indico lá que é para ir, entendeu? Então, essa mãe vai ter esse encaminhamento amplo. E aí eu sugiro, eu dou sugestões. Eu coloco, seguem as sugestões de acompanhamentos que possam vir a uma avaliação, que possam vir a um complemento, né? Ali dessa queixa que eu estou apresentando, que o pai ou a mãe apresentou, que a professora apresentou. Tá bom? Então, eu falo para vocês aquele livro ali, né? E falo para vocês da anamnese na online, lá que você encontra em vários, aí as colegas colocam em grupos, e você possa utilizar suas fichas que vão te auxiliar, tá? Durante o atendimento dessa criança, desse adolescente, desse idoso, desse adulto. Então, assim, depende da anamnese que você necessite, tá bom? Eu tenho também a anamnese online, aonde eu ponho ali meus pontos, né, que eu quero saber, e os principais que eu dou destaque lá no consultório. Quando o pai chega lá, a mãe chega, eu então mando mensagem, né, onde que eu quero saber, aquilo ali que eu quero saber para dar destaque, né, porque na pandemia não deu para fazer, então teve que fazer um monte de adaptação. Tem meus colegas do grupo que eu tenho, que elas colocaram as provas piagetianas online, ficou muito bonitinho também. Elas colocaram outras coisas online também, eu não me lembro agora, elas botaram alguma coisa, não sei, alguma coisa, mas enfim, eu sei que eu coloquei alguns testes de observação, né, que é da professora, observação de compreensão leitora, de escrita, do TDAH mesmo, aquele que a gente tem online. Eu também botei online, de traços autísticos, de coordenação motora, só não coloquei do desenvolvimento infantil, que é muito grande. Coloquei do sono, da alimentação, como eu já falei, né, da tela. Então, coloquei vários online, que aí eu mando. Botei o cadastro também, cadastro de e-mail dos pais, né, com o telefone, para adiantar, que tá lá na anamnese, mas assim, se adiantar, já fica uma ficha. E eu tenho também, eu pago a assinatura do Psiquiase, vai fazendo propaganda. Eu pago aquela plataforma que tem ferramentas que são úteis, tá? E lá tem o quadro de pacientes, de aprendentes, de aluno, quadro de escola, marcação de consulta, tem material para você, que eles dão material à beça também, tá? E quem paga tem acesso a mais material, tá bom? Então, assim, segue a dica, curte o vídeo se gostar. Deixa seu like, tá? Porque meus vídeos estão sem like, tá? Uma pobreza só. E o YouTube fica me cobrando que eu não tenho. E daqui a pouco ele não vai deixar mais meu vídeo rodar.
Não vou poder compartilhar vídeo nenhum porque tem baixa curtida, né? Eu nem costumo pedir muito curtida, nada. Porque se eu gosto do vídeo, eu já coloco automático. Mas assim, as pessoas esquecem. Então, a gente dá uma curtida aí, dá uma força pro canal crescer. Porque se o canal crescer, eu posso fazer mais vídeos. Aí eu posso ter mais tempo, eu posso fazer mais interação. Porque senão não dá. Então, assim, curte, compartilha, manda para seus colegas, bota nos seus grupos lá, dá uma força aí. Eu gosto tanto de ajudar todo mundo, de dar. Eu deixo aqui, ó, na descrição embaixo, tem os grupos do Telegram, tem o canal do Telegram, lá tem arquivo disponível, tem dica, tem orientação, tem muita coisa. Então, assim, eu tenho um grupo de apoio de neuropsicopedagogo, tenho um grupo de supervisão psicopedagógica e tem o canal que é de todo mundo. Ainda tem o grupo de psicomotricista, que eu esqueci, psicomotricista. Também tem para professores, tem grupo de plano de aula, tem grupo de coordenação pedagógica, tudo lá no Telegram. Aonde o quê? O que tem no Telegram, gente? Arquivo disponível, link disponível, tudo que você pode acessar na hora que você entrar, independente da sua entrada, gente. O WhatsApp você perde tudo toda hora, você enche seu celular. O Telegram não enche seu celular. O Telegram deixa o seu celular com acesso online. O Telegram te dá a oportunidade de você acessar o grupo desde a primeira postagem, independente do momento que você entra. O Telegram dá também a você a oportunidade de você mesmo encaminhar para você ficar guardado no seu privado, tá? O WhatsApp também faz isso, mas só que você perde tudo e enche o seu telefone, né? E assim, você não se preocupa porque eu tenho o Telegram, nem sei mais quantos anos, gente, mas tem muito, mais de 7 anos, 10, sei lá quanto. E minhas coisas estão tudo lá. Tá tudo lá, tudo. Eu posso acessar. Só quando eu deletar é que eu não vou ter mais acesso, mas tá tudo lá. Então, assim, curte, compartilha se gostar, se achou que foi útil, se não foi. Comenta alguma coisa também. Se quiser dar sugestão, tá? Algumas pessoas dão algumas sugestões. Mas, assim, eu costumo abastecer os meus grupos lá bastante. Eu chego até a ser chata de tanto que eu coloco coisas. Então, assim, eu gosto de dar bastante dicas. Por quê? Para ninguém ficar perdido por aí, tá bom? Então, é isso aí, valeu, tá? Eu sou Rosane Jerônimo e me segue nas redes sociais que eu te dou dica quente, te indico o livro, te indico o preço, o valor, que eu faço super pesquisas, tá? Tem cursos, tá? Eu tenho alguns cursos. Eu também indico alguns cursos bons também que eu faço, eu gosto. Eu gosto de indicar coisa boa. Quando não presta, nem adianta, não quero nem saber. Então tá, gente, valeu, até uma próxima e fica ligado.